Muito bem, bom dia para vocês. Hoje eu vou contar a história que vocês já devem ter ouvido muito, que foi a história de um menino que foi escondido dentro de um cestinho no rio. Como era o nome dele? Moisés. Aconteceu o seguinte, o povo de Deus morava no Egito, mas o faraó, o rei do Egito, não gostava deles, porque tinha medo que eles estavam se tornando muito numerosos, tinha muita gente. E o faraó achava que se tivesse uma guerra, eles haveriam de ficar com os inimigos contra faraó. Aí faraó queria acabar com o povo de Deus. Aí o que é que ele fez? Mandou o povo de Deus trabalhar, mandou fazer telhas, fazer tijolo, oprimiu muito o povo, não deu certo. Aí sabe o que é que ele fez? Mandou matar todos os meninos da idade de vocês. Já pensou? Então, o menino nascia por um tempo e era morto pelos próprios egípcios, e às vezes jogados no rio Nilo, e eram mortos afogados. Aí um dia, uma mulher muito crente, ela teve um filho, e ela achou o menino tão bonito que, em vez de entregar para morrer, ela guardou o menino em casa. Mas o menino, quando fez 3 meses, já viram um menino de 3 meses, ele começa a chorar alto quando ele quer mamar. Aí ela não podia esconder mais o menino. Aí o que é que ela fez? Alguém sabe o que é que ela fez? Ela fez um cestinho e aí ela colocou uma espécie de plástico que é chamado de betume, para ele não afundar. Pegou o menino que ainda não tinha o nome de Moisés. Vocês sabiam que tem histórias antigas que dizem que o nome dele era Joaquim? Era Joaquim. A gente não tem certeza, porque as fontes não são muito sérias, mas era Joaquim. Então ela pegou o pequeno Quincas, né, o Joaquinzinho, e escondeu dentro do cesto, botou lá no rio Nilo e pediu para a irmã mais velha dele ficar vigiando. Aí ele estava lá boiando, né, boiando sozinho, chorando, e sabem quem é que viu? Quem foi que viu? A filha de Faraó, que era princesa, e ela disse para uma criada, vai lá buscar aquilo ali. Aí a menina foi e trouxe, ela abriu, viu Joaquinzinho e ficou com pena dele. E disse, eu vou criar esse menino. Aí a irmã dele saiu correndo e disse, a senhora vai precisar de alguém para ajudar. Eu posso trazer alguém? Aí a filha do Faraó disse, pode. E quem foi que a irmã de Moisés trouxe? A própria mãe de Moisés. Aí a rainha disse, a princesa disse, a senhora vai cuidar dessa criança e eu ainda vou pagar a senhora para fazer isso. E aí ela levou a criança para casa, aí criou. Quando o menino estava com 12 anos de idade, foi trazido de volta para a princesa e ele se tornou o príncipe do Egito. E foi esse menino que virou o príncipe do Egito que Deus usou para libertar o seu povo. Isso significa que Deus é o dono da história. Quem pensava, né? O menino ia morrer lá no rio, mas aí Deus fez com que ele fosse salvo e se tornasse o homem mais poderoso daquela época. Deus guia a nossa vida e às vezes coisas que acontecem e que podem parecer ruins, Deus está no controle e a gente devia confiar em Deus. Amém? Posso orar por vocês? Nosso Deus, Tu és o mesmo Deus da época de Moisés. E assim como o Senhor transformou o que seria uma história triste de mais uma criança afogada no rio Nilo, o Senhor também pode transformar a história dessas crianças e fazê-las servas do Senhor, poderosas como Moisés em palavras e atos. Tu és o Deus que tem nossa vida em Tuas mãos e nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, vocês podem voltar para o lugar de vocês. Você também pode voltar para o seu lugar. Quem é o pai dessa criança? Largaram uma aqui, hein?
Apenas para esclarecer que o nome de Moisés, existem algumas fontes judaicas antigas que dizem que o nome dele era Joaquim. Moisés, vocês lembram, foi o nome que foi posto pela filha de Faraó. Mas é tradição, então a gente não tem certeza. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 7, e nós vamos do verso 14 até o verso 25. Aqui nós temos o relato da primeira das 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós ouvimos já o Senhor já ouviu a declaração pública do povo que aqui se reúne, de que nós cremos que ela é a Tua palavra. Portanto, fala ao nosso coração, de que a exposição da mesma traga luz, consolo, esperança, conforto e direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 coisas antes de começarmos a pregação. Em primeiro lugar, uma palavrinha para os pais e mães que têm crianças que choram durante o culto, é natural, perfeitamente. Eu também choraria se eu estivesse me escutando. Então, se isso acontecer, nós temos o Crying Room, a sala do choro, onde você pode se levantar, levar sua criança, deixa ela chorando lá dentro com as outras crianças. Quando ela se acalmar, você traz ela de volta, porque para nós é uma alegria e nós queremos ter as nossas crianças conosco durante o culto. Mas às vezes o bebezinho, naturalmente, ele chora por alguma razão, é para lá que você deveria levar. Outra coisa, essa série que eu estou começando em Êxodo, eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Até agora, nós usamos aqui na igreja a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Nós iremos usar a Nova Almeida Atualizada, que é a versão que certamente vai substituir a nossa antiga ARA. É uma versão muito boa, confiável, e eu tenho certeza que os irmãos serão bem abençoados pela linguagem mais clara, mais moderna, mas mantendo a majestade e a fidelidade da ARA anterior. Muito bem. Essa série de mensagens que eu estou iniciando é no livro de Êxodo, que é o segundo dos 5 livros que Moisés escreveu. Moisés escreveu os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, durante aqueles 40 anos que o povo de Deus passou no deserto. E os eventos, os fatos
os acontecimentos, sem dúvida, eles foram contados por Moisés aos israelitas. Nós cremos que, durante aquele tempo que a Bíblia diz que os israelitas ficaram nas campinas de Moabe, diante do rio Jordão, se preparando para fazer a travessia, foi ali que Moisés proferiu a maioria dos seus discursos, preparando o povo para entrar na terra. E certamente muitas das histórias que nós temos aqui nesses livros foram contadas por Moisés ali naquela ocasião. A nossa série de mensagens não vai começar do capítulo 1, mas aqui na narrativa da primeira praga. A razão é que eu já preguei nos capítulos de 1 a 7 em Êxodo, mas na primeira igreja presbiteriana do Recife, antes de vir para cá. E o pessoal de lá acompanha essa série. Então, eu vou começar aqui no capítulo 7, onde temos a narrativa da primeira praga, e vou fazer um breve resumo do que aconteceu do capítulo 1 até aqui o capítulo 7, e engrenar então com a primeira praga, e assim estaremos em sincronia com aquilo que já foi dito lá na primeira igreja do Recife. Então vamos fazer um resumo do capítulo 1 até o capítulo 7, que são os 7 primeiros capítulos do livro de Êxodo. O Moisés começa esse livro listando todos os descendentes de Jacó que vieram lá de Canaã morar lá no Egito sob o patrocínio de José. E narra a mudança da situação dos israelitas no Egito, depois que José morreu, e subiu um faraó que não tinha conhecido José. Moisés descreve a opressão dos israelitas, incluindo a ordem do faraó para matar todos os meninos hebreus, lançando-os no rio Nilo. E ele relata o seu próprio nascimento, que eu acabei de contar para as crianças, como sua mãe o escondeu por 3 meses e depois colocou num cestinho lá no rio Nilo, que foi encontrado pela filha do faraó, que o cria como se fosse seu próprio filho. Foi ela que deu ao menino o nome de Moisés. Foi ela que deu o nome ao menino. E Moisés, então, já adulto, consciente de que ele não é egípcio, mas ele é hebreu, consciente de toda a opressão que seu povo estava sofrendo ali no Egito, entendeu que Deus queria que ele fosse o libertador do povo. E aí ele mata um egípcio e esconde o corpo, um egípcio que estava oprimindo um hebreu. Mas no dia seguinte, quando ele tenta apartar uma briga entre os hebreus, um deles diz: você vai me matar como matou o hebreu, o egípcio ontem? Aí ele percebe que o que ele tinha feito já tinha sido descoberto, e aí com medo ele foge do Egito e vai lá para o deserto, lá para o grande deserto do Sinai, onde ele encontra um homem chamado Jetro, que era pastor de ovelhas e que conhecia a Deus, e ele fica com esse homem durante alguns anos. Casa com a filha mais velha dele, chamada Zípora, que lhe dá alguns filhos. E 40 anos depois, Moisés era um homem tranquilo, pastor de ovelhas, pai de filhos, casado com Zípora. Um dia ele vai para o Monte Sinai, procurando pastos, porque ele cuidava do rebanho do seu sogro, e ele no alto do monte vê uma coisa extraordinária. Ele vê um arbusto pegando fogo, uma moita pegando fogo, e a moita não se queimava. O fogo continuava e aquele arbusto, a sarça era o nome que é dado aqui, ela não se queimava. E Moisés então se aproxima para ver o que é que era aquilo que estava acontecendo, e aí então lá da sarça o anjo do Senhor diz: Moisés, você está em terra santa, tire as sandálias dos seus pés. E aí Deus falando se revela como sendo Yahweh, o nome com que ele tinha se revelado aos patriarcas, e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estou te aparecendo para que você volte para o Egito, porque agora chegou a vez de tirar o meu povo de lá. Moisés tinha 80 anos, a primeira tentativa dele foi aos 40, e agora aos 80 Deus lhe aparece e diz: volta para o Egito, porque você vai ser aquele que vai libertar o meu povo. Isso sempre me alegra. Se Deus pôde usar um ancião de 80, um de 70 tem chances também, né? Moisés não queria voltar, não queria voltar de jeito nenhum. E
Ele apresenta várias desculpas diante de Deus. Deus então realiza sinais para convencer Moisés, inclusive transformando o cajado de Moisés numa serpente. A mão de Moisés fica leprosa e Deus cura. E Deus então manda que ele volte para fazer aqueles sinais diante do Egito, para que o povo de Deus creia e Faraó também. Quando Moisés diz que não sabe falar, que era gago, então Deus chama o irmão dele, Arão, e diz: Arão vai falar no teu lugar, vai ser a tua boca diante de Faraó. Aí então, relutante, Moisés retorna ao Egito, depois de obter a permissão do seu sogro, encontra-se com Arão e juntos eles vão diante dos israelitas e realizam aqueles sinais da cobra, a serpente, o bordão que vira cobra, a mão leprosa. Eles fazem estes sinais diante dos hebreus e os hebreus acreditam que realmente Deus, o Deus deles, havia escutado a sua oração e o seu sofrimento e tinham mandado Moisés para libertá-lo. E então Moisés e Arão pedem uma audiência com Faraó, se apresentam diante de Faraó, que já não é o mesmo da época de Moisés, e dizem para deixar o povo de Deus ir, porque o Deus dos hebreus os encontrou e deseja que eles vão prestar culto a Deus lá no Monte Sinai. Faraó pergunta: quem é esse Deus de vocês? Eu nunca ouvi falar desse Deus de vocês. Eu não vou deixar vocês saírem de maneira nenhuma. Mesmo que Moisés tenha realizado aqueles sinais diante de Faraó, Faraó endureceu seu coração, porque tinha 2 magos, 2 feiticeiros na corte de Faraó, que quando Moisés disse a Arão para jogar o cajado, e o cajado se transformou em serpente, os 2 feiticeiros pegaram os cajados deles e transformaram em serpente também. Fizeram a mesma coisa. Não prestaram atenção que a cobra de Arão engoliu as outras 2. Eles não prestaram atenção. O que Faraó viu foi que os seus magos eram capazes de fazer os mesmos sinais de Moisés. Por isso ele virou as costas, endureceu o coração, disse: eu não vou deixar esse povo sair. Você não vai me convencer disso aqui. Então Deus orienta Moisés sobre o que falar e anuncia que ele, Deus, vai endurecer o coração de Faraó para realizar sinais e prodígios na terra do Egito, para que se saiba que Deus é Deus, que Ele é maior do que os deuses do Egito e que Ele é Senhor em toda a terra. E aí então Deus diz: volte para Faraó e diga a Faraó o que eu te mandei. E é exatamente aquilo que nós lemos hoje pela manhã. O Senhor anuncia então a primeira praga contra o Egito, verso 14 ao verso 19. A praga é essa: o coração de Faraó, estou lendo o verso 14, o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o meu povo ir. Então vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. É importante a gente lembrar o que o rio Nilo representava para os egípcios. Ele era o coração da vida e da economia do povo. Tudo no Egito dependia do rio Nilo: a agricultura, a pecuária, a água necessária para a irrigação, necessária para o sustento do povo, tudo vinha do rio Nilo. Por isso ele era visto como sagrado. Era a coisa mais sagrada que os egípcios tinham. Era o famoso rio Nilo. A primeira praga de Deus feriu exatamente aquilo que era o coração do Egito. E a razão é que o faraó estava obstinado, versos 14 a 15. Ele não queria deixar o povo de Deus sair
embora ele tivesse visto os milagres que Moisés e Arão fizeram diante dele. Deus então agora haveria de levantar a sua mão contra a terra do Egito. E a ordem que Deus deu a Moisés foi: vá se encontrar com Faraó cedinho nas margens do rio Nilo. Isso porque todo dia de manhã o Faraó ia se banhar no rio, não para higiene pessoal, mas era um ritual sagrado. Era como que para ser ungido, abençoado com as águas do rio, que era considerado divino. Então, todo dia de manhã, o Faraó ia para lá e era o momento certo para Moisés se encontrar com ele, como de fato se encontrou. E o episódio aconteceu num lugar chamado Campo de Zoan, que não é dito aqui, mas é dito no Salmo 78, verso 12. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Esse campo de Zoan é que foi a cena desses eventos extraordinários. E provavelmente Moisés e Arão moravam por ali, naquela região. Moisés, então, deveria anunciar o que Deus estava para fazer. E anuncia dizendo que as águas do rio Nilo vão virar sangue. Versos 16 e 18. E olha os detalhes. Os peixes vão morrer. Muito peixe no rio Nilo, e os egípcios dependiam dos peixes para a sua dieta, para a sua alimentação, para o comércio. O rio vai feder, os egípcios vão ficar com nojo de beber a água, e a razão é, Moisés diz, que Faraó não quis escutar a ordem de Deus para deixar os hebreus sair para cultuar o Senhor. Note aqui que Moisés fala em nome dos hebreus, do Deus dos hebreus. Agora se coloca no lugar de Faraó. Faraó era o líder da maior potência mundial daquela época. Ele tinha os seus deuses. O Egito era um país idólatra, muito idólatra. Eles não somente adoravam o Faraó como se fosse Deus, mas adoravam a criação, adoravam o boi, era chamado de Apis, adoravam o pássaro preto, que era chamado de Ibis, adoravam o crocodilo do rio Nilo, adoravam o próprio rio Nilo. Era uma nação que durante muitos anos se esqueceu completamente de Deus e praticava todo tipo de idolatria. E agora chegou o momento de Deus executar juízo sobre aquela nação que havia virado as costas contra ele. Mas quando Moisés se apresenta falando, assim diz o Deus dos hebreus, Faraó dava risada, porque os hebreus eram escravos. Já tinham sido escravos há 450 anos. 4 séculos eles vinham sendo escravos. A escravidão deles era mais relacionada com a construção civil. Eles é que edificaram as cidades. A cidade de Ramessés foi construída por eles. Eles não fizeram as pirâmides, tá bom? Muita gente pensa que foram os hebreus escravos que construíram as pirâmides. As pirâmides vêm depois disso aí, aliás, vêm bem antes disso aí, mais na época do tempo de Abraão. Então não foram eles que construíram, mas toda a construção civil tinha sido feita pelos hebreus, como escravos dos egípcios. As mulheres serviam de domésticas, faziam os trabalhos manuais em casa, serviam de empregada e de escravas. Então era uma situação de opressão para o povo de Deus. E aí chega Moisés e diz: o Deus dos hebreus diz: deixa meu povo ir. Faraó dá risada. Meus deuses são mais fortes, né? Porque vocês são meus escravos. Quem é esse Deus de vocês? Eu nunca ouvi falar. Yahweh, eu sei lá quem é. De jeito nenhum, não sai ninguém daqui. Vocês vão continuar do mesmo jeito. E aí naquele dia de manhã, Moisés se aproxima de Faraó, da sua corte, nas margens do rio, e diz: assim diz o Senhor, por que você está obstinado? E o coração se endureceu, e você não vai deixar meu povo ir. As águas desse rio vão se transformar em sangue. E aí Arão, o pessoal pensa que foi Moisés, não foi. Arão pega o bordão, estende sobre o rio Nilo, e o rio começa a ficar vermelhinho, vermelhinho, né? Alguns estudiosos críticos que não acreditam na Bíblia, eles dizem que aquilo era um fenômeno que acontecia quando chovia lá na Etiópia, mais ao norte, e descia barro vermelho
pelo rio Nilo. Aí o rio ficava com a cor avermelhada. Aí o pessoal disse: é sangue, é sangue. Bom, em primeiro lugar, o milagre não foi só a água do rio Nilo que virou sangue, mas a água potável, os afluentes do Nilo, aonde tinha vaso, ou de madeira, ou de barro, onde tinha água, ela virou sangue, não foi só no rio, não. E eu creio que esses detalhes estão aqui exatamente para rebater essa crítica, não é que foi assim um fenômeno natural. E mesmo que fosse um fenômeno natural, era muita coincidência que ele aconteceu exatamente na hora que Arão estende a vara sobre o rio Nilo. E aí o rio começa a feder, os peixes começam a morrer e assim por diante. Lembremos que todo o sistema hídrico do Egito tinha como base o rio Nilo. Afluentes que saíam para irrigar a terra, e também os egípcios tinham construído reservatórios, lagoas, tudo aquilo virou sangue, os tributários, os condutos, as barragens, cisternas, até a água potável na geladeira dos egípcios, não importava se os potes fossem de madeira ou de barro, tudo virou sangue. E aí, o que é que aconteceu? Não é dito aqui, o rio não dava mais para beber, e o pessoal, então, estava numa situação terrível. É bom aqui, embora não seja dito, só vai ser dito a partir da quarta praga, mas com certeza Deus fez a distinção entre o seu povo e os egípcios, porque se isso afetou todo o Egito, afetou também os hebreus que moravam lá naquelas planícies ali próximas. Mas veja só, o texto diz: os egípcios terão nojo de beber água, verso 18, os egípcios não podiam beber água do rio, verso 21, os egípcios cavaram na beira do rio, verso 24, então isso atingiu os egípcios, aparentemente na terra dos hebreus a água continuou água mesmo, mas nos egípcios, na casa dos egípcios, tudo virou sangue. Lemos aí, no verso 22 a 25, que o coração de Faraó continuou endurecido. Por quê? Vamos ler o texto aí. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Lembra dos dois magos que transformaram as varas também em serpente? Nós sabemos que o nome deles eram Janes e Jambres, embora não esteja aqui na Bíblia, mas aparece lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo, escrevendo a Timóteo sobre os falsos profetas, disse assim: do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses falsos profetas resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas eles não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. O nome desses dois magos foram preservados oralmente através da tradição, e foram preservados em alguns livros apócrifos que Paulo cita lá na sua segunda carta a Timóteo, e com isso tornando canônica essa revelação, fazendo parte da palavra de Deus. Janes e Jambres pegaram água e transformaram em sangue também. Transformaram em sangue também. Faraó, quando viu isso, disse: está vendo aí que o Deus de vocês não é de nada? O que o Deus de vocês faz, o meu faz também. E com isso ele virou as costas e foi embora, endureceu o coração e não deixou o povo de Deus sair. Esses dois magos, bruxos, feiticeiros, Janes e Jambres, eles eram ocultistas, eles praticavam artes mágicas, mexiam com os poderes das trevas e, sem dúvida, era o poder de Satanás que estava por detrás deles. Lembrando, como disse Lutero, que o diabo é o macaco de Deus, ele imita os sinais e prodígios. Por isso, precisa ter cuidado diante do sobrenatural, porque nem tudo que é sobrenatural é divino.
Nem tudo que é sobrenatural é divino. Existem espíritos capazes de produzir coisas espetaculares, sobrenaturais, para iludir as pessoas. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos olhar para sinais e prodígios como sendo a prova definitiva de que é Deus que está por detrás. A Bíblia nos alerta contra os falsos profetas que são capazes de fazer sinais e prodígios a ponto de iludir as pessoas. Então, aqui está um exemplo de como isso aconteceu no passado. Com efeito, o coração de Faraó se endureceu, ele simplesmente se virou e foi para casa, não deu atenção ao que tinha acontecido. Agora, um detalhe que está aqui, que a gente às vezes passa despercebido, está no verso 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Nós vemos aqui um sinal da misericórdia de Deus. Mesmo derramando sua ira e os seus castigos sobre aquele povo endurecido, sobre o faraó idólatra, Deus permitiu que aqueles que cavassem nas margens do rio encontrassem água potável, porque na ira de Deus ele se lembra da sua misericórdia. Ele é compassivo, ele é misericordioso. Não é de estranhar que quando, alguns meses depois, o povo do Egito, o povo de Israel sai do Egito, liberto sob a liderança de Faraó, muitos egípcios também deixaram o Egito e acompanharam os hebreus, porque tinham crido no Deus dos hebreus. E sem dúvida essa demonstração de misericórdia deve ter alertado para muitos de que eles estavam diante realmente da manifestação de um poder extraordinário. Que lição para nós, não é? Que Deus misericordioso, mesmo trazendo juízo, Ele dá oportunidade para aquele povo que não merecia. Queridos, eu quero, sim, lembrando aqui, a praga durou uma semana, verso 25, assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Durante esses 7 dias, Faraó não mudou de ideia. Eu imagino a liderança chegando para Faraó e dizendo, faz alguma coisa, nós estamos morrendo de sede. Nós não conseguimos mais beber água, a plantação está secando, não tem, é sangue, ninguém aguenta o fedor, só tem peixe morto, está horrível, faz alguma coisa. O faraó ficou com o coração endurecido e não deixou o povo de Deus ir. E ao mesmo tempo, durante esses 7 dias, teve um detalhe, Janes e Jambres não conseguiram reverter, porque milagre mesmo não era fazer a mesma coisa. O milagre mesmo seria eles reverterem aquilo que foi feito através do poder de Deus. Mas eles não fizeram. 7 dias continuou. Eles devem ter invocado Satanás, tudo quanto era demônio, para desfazer o feitiço, né, que Arão tinha botado sobre eles, por assim dizer, e não aconteceu. Exatamente porque, mesmo que os poderes das trevas existam, eles não vão muito além, eles não são maiores do que o poder de Deus. Gente, eu quero terminar aqui fazendo a pergunta, o que Moisés queria ensinar aos israelitas quando ele contou essa história? Porque essa história foi contada por Moisés aos israelitas, quando eles estavam diante do rio Jordão, antes de entrar na terra prometida. Deus tinha prometido aquela terra, eles já tinham sido libertos, fazia 40 anos que eles estavam andando pelo deserto, e agora estava na hora de atravessar o rio Jordão, e eles ficaram ali nas planícies de Moabe durante um tempo, em que Moisés contou essas histórias, preparando o povo para entrar. O que é que Moisés exatamente queria ensinar aos israelitas com isso? Primeiro, mostrar que Deus era um único Deus verdadeiro. Os israelitas, quando entrassem na terra prometida, encontrariam povos que adoravam deuses estranhos, os moabitas, tinham os seus deuses, os filisteus que adoravam Dagon, que era um peixe, havia deuses incontáveis na terra de Canaã, e os israelitas deveriam destruir todas as imagens e acabar com todo o culto falso. Contar a história de como Deus se apresentou como o único Deus verdadeiro e maior do que os deuses do Egito, tinha como objetivo encorajar o povo de Deus a combater toda a idolatria e não se assustar diante dos deuses dos cananeus. Moisés também
queria mostrar por que Deus castigou o Egito de maneira tão dura e tão severa. Porque às vezes as pessoas olham para o Antigo Testamento e dizem assim, mas Deus era um Deus muito cruel, um Deus mau. Porque imagina o que é uma semana sem água, com sangue em todo lugar. E as crianças, e as mulheres, e os inocentes, não é? As pessoas dizem, gente, não existe inocente. Todos nós somos pecadores. Aquelas crianças que estiveram aqui nessa manhã, a gente olha e diz, que gracinha, não é? Que lindinho. São filhos de pecadores. São filhos de pecadores, têm a mesma natureza pecaminosa que nós temos. Não há inocentes diante de Deus. O que nos admira é a misericórdia dele, no caso, permitir que os egípcios achassem água potável às margens do rio. É isso que nos espanta. O mais não. Deus está sendo justo com o Egito. Um povo que o havia abandonado, um povo idólatra, era necessário que Deus mostrasse que ele era o único Deus verdadeiro diante daqueles egípcios politeístas. Deus precisava dobrar o coração de Faraó, por isso o poder daquelas pragas. Deus abominava não somente a idolatria, mas a bruxaria que era cultivada lá na terra do Egito. Janes e Jambres são dois magos poderosos, capazes de fazer sinais e prodígios. Deus queria mostrar o poder dele sobre o poder das trevas. Deus queria mostrar aos israelitas, eu acho isso aqui a lição mais bonita, o poder de Deus sobre as águas. Deus podia fazer o que quisesse com as águas. Ele pegou as águas do Nilo e transformou em sangue. Deus poderia abrir o rio Jordão e deixar os israelitas passar. Percebem a ligação? Deus tinha poder sobre o rio Nilo. O mesmo Deus que tinha poder sobre o rio Nilo é o mesmo Deus que tinha poder sobre o rio Jordão. É o Deus das águas, dos mares. Ele é Senhor de todas as coisas. E mais adiante, depois que Moisés morre, Josué vai chegar diante do rio Jordão e vai abrir o rio Jordão no nome de Deus para que o seu povo atravesse, porque é o Deus que tem poder sobre as águas. E esse mesmo poder foi demonstrado séculos depois, numa cerimônia de casamento, quando o Filho de Deus, diante de 6 talhas de água, simplesmente transformou em vinho, para a felicidade do povo de Deus, porque é o mesmo Deus, para provar que Ele é Deus, o Deus que tem poder sobre as águas, que manipula os elementos, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há Deus semelhante ao nosso. E o que é que tudo isso tem a ver conosco? Podemos perguntar. Eu peguei algumas lições aqui. Primeira delas, o domínio de Deus sobre a sua criação. Lembremos disso. Deus tem controle completo e absoluto sobre tudo o que acontece, desde as águas do rio Nilo, as águas do rio Jordão, transformar água em vinho, em tudo Ele mostrou o seu poder e nós devemos adorá-lo como sendo o único Senhor. Nós não vamos adorar a criação, não vamos adorar pessoas, não vamos adorar animais, sol, lua, estrela, como os povos pagãos fazem, como os povos que não conhecem a Deus fazem. Em vez de adorar o Criador, eles adoram a criatura. Leia Romanos 1 para você entender melhor. Segunda coisa que eu creio que isso aqui nos ensina, irmãos, é a realidade do poder das trevas. Às vezes, nós, reformados, nos esquecemos disso, mas os poderes das trevas, eles são reais. É possível manipulação espiritual, ilusão, opressão. É possível não no crente, mas a possessão demoníaca é uma realidade. Há fenômenos que não têm explicação natural, a não ser realmente a ação dos filhos das trevas e dos poderes do mal. E nós precisamos, como crentes do Senhor Jesus, lembrar das palavras de Paulo, lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Fiquemos atentos a isso, a esses poderes malignos que nos cercam e que imitam a Deus. Não creiam em todo espírito, não creiam em todo profeta, não creiam em todo milagre. Os únicos milagres que você tem a obrigação de acreditar são esses que estão aqui.
Todos os outros você tem o dever de questionar e perguntar qual é a origem. Examine as coisas se procedem de Deus, 1 de João, capítulo 4. Nós também podemos aprender aqui a compaixão de Deus, como Ele permitiu que o povo achasse água. E por último, o cuidado que nós devemos ter para não endurecer o coração diante do Evangelho de Cristo. Faraó viu todos os milagres, mas endureceu o coração. Como resultado, Deus trouxe praga após praga sobre ele e sobre todo o Egito. Deus continua sendo o nosso Deus, e Ele se oferece a nós, através da pregação da palavra, do ensino bíblico, através da celebração da ceia, onde nós temos a representação do corpo e do sangue de Jesus. Ele se oferece a nós, através do batismo, que representa o selo da aliança. Os sinais da presença, da existência de Deus estão diante de nós. Não endureça o seu coração, não feche o seu coração, não seja obstinado. Se você precisa abandonar pecados, se você precisa abandonar caminhos errados, se você precisa tirar ídolos do seu coração e deixar que Deus somente seja Senhor, não demore, porque a paciência dele tem limites também. Deus não... Tem gente que pensa que Deus vai tolerar o que você faz até o fim. Não. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que chega uma hora que Deus diz, agora deu, agora deu. Não demore, não endureça o seu coração, mas venha para esse Deus misericordioso e perdoador, Deus supremo acima de todas as coisas. Pai amado, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós não queremos um coração endurecido, nós não queremos nos afastar de Ti. Que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Se tem alguém aqui que, como Faraó, se endurece mesmo diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que quebrante esse coração, tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Oramos que o Senhor nos abençoe para crermos no Senhor e andarmos no Teu caminho. Te damos graças pelo Senhor Jesus, que provou que era Teu Filho, realizando aquele milagre extraordinário. Nos ajuda a amá-lo e a segui-lo, por amor do Teu nome. Amém.